Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do RB Notícias de hoje, especial em homenagem aos 59 anos de emancipação político-administrativa do estado do Acre. Parece que foi ontem, mas já vamos praticamente com quase 60 anos de Acre Estado. Lembrando que a solenidade em comemoração aos 59 anos do estado do Acre continuam a acontecer lá no calçadão da Gameleira. O vereador falou agora há pouco, o chefe da Casa Civil, Flávio Silva, outras autoridades também já falaram. Teve várias apresentações lá, várias apresentações, entre as quais do Corpo de Bombeiros, própria Polícia Militar, enfim. É um dia de festa para todos nós, acreanos de nascimento, ou por opção, como é o caso do professor Wilson, que nos deu uma aula aqui, né? Ele não é acreano de nascimento, mas é por opção, né? Muito bem. Boa tarde para você que está com a gente. Aliás, bom dia ainda, né? São 11h49. Com apoio do Ara Super, do Ara Mix e também da Clínica e Laboratório Dr. Lúcio Brasil. Tenho o prazer de conversar agora com a presidente do Simproacre, Sindicato dos Professores do Estado do Acre, a professora, evidentemente, Alcirene Gugel. Seja bem-vinda, presidente. Muito obrigada. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, né, para que a gente possa estar levando a informação, não só para os trabalhadores em educação, mas para a comunidade em geral, né, para o nosso estado em geral. O amarelo também está na nossa bandeira, então a senhora está mais acreana nacionalista. Do que nunca, né? A senhora é acreana de Rio Branco? Sou de Cruzeiro do Sul. Sou acreana de Cruzeiro do Sul. Tá sempre aquela disputa, né, no bom sentido, entre o pessoal da capital e do interior. Sim, verdade. Eu disse, não, a acreano de verdade tem que ser da capital. Eu disse, não, o verdadeiro acreano é de Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul. Mas é impressionante como o Cruzeiro do Sul teve e continua a ter uma participação importante da nossa história, né? Sim. Eles sempre pensando de forma diferente do pessoal da capital. Pessoal da capital, é verdade. Observou isso já? E temos assim, em Cruzeiro do Sul, nós temos até um linguajar próprio dos cruzeirenses, né? Aonde a gente vê um cruzeirense conversando, seja em que estado ele for, ele se destaca, a gente sabe, isso é bem de Cruzeiro do Sul. Eu adoro Cruzeiro do Sul, uma cidade agradabilíssima. Eu também gosto muito de lá. Sempre eu vou por lá. Apesar da minha família já estar quase toda aqui, mas eu sempre vou em Cruzeiro do Sul. Agora, a impressão que nós temos lá é que eles têm muito... Engraçado, né? Até pela questão geográfica. Acontece com o Cruzeiro do Sul o mesmo que acontece aqui com Boca do Acre, que até o nome é do Acre, né? Boca do Acre, mas é um município amazonense. Isso, é do Amazonas. Então, Boca do Acre, historicamente, sempre manteve muito mais contato com Rio Branco do que com Manaus. E Cruzeiro do Sul tem, por boa parte do tempo, e pela maioria das pessoas, sobretudo os comerciantes, de modo geral, eles têm mais contato com Manaus, no Amazonas, do que com Rio Branco. Verdade. Antigamente, o gás vinha todo de Manaus, né? Sim. E sempre teve um contato bem afinado, cruzeiro com Manaus. Naquela época, os pais da gente viajavam para Manaus para comprar as coisas para filhos. E não era para Rio Branco, era para Manaus. E proporcionalmente falando, veja bem, proporcionalmente falando, o Cruzeiro do Sul sempre teve um comércio mais forte que o Acre. Impressionante isso. Que é Rio Branco? Que é Rio Branco. Se você levar em conta a proporcionalidade. Em valores absolutos, não, que aí nós somos a capital, né? Mas exato. É assim. Mas, professora, vamos lá então. Quais são as novidades? A greve continua, o Simproacre apoia a greve do Sinteac? Não, na verdade a greve não é do Sinteac, não. A greve é dos trabalhadores. É dos trabalhadores, organizada, né, pelos 3 sindicatos, mais o CODEP, né? Tem o Simproacre, que está desde o início, o Sintai, né, o Sinteac e o CODEP. O Sintai representa os trabalhadores? Os funcionários, né, de apoio. Ele representa a maioria? Então, eles não têm maioria porque o Sinteac, como é o sindicato mais antigo, né, e tem uma estrutura bem maior que o Simproacre, que o Sintai, então a maioria dos funcionários de escola, que a gente chama de apoio, estão no Sinteac, né? O Sintai ainda está, que nem diz outro, engateando, né? Surgiu e tal, tem seus filiados, mas numa quantidade ainda pequena. Legal.
Presidente, afinal de contas, nós tivemos que enfrentar e continuamos a enfrentar problemas até então não vistos, né? Sim. Pandemia, aí quando chega no final do ano a gente teve aquela sensação, a falsa sensação de que tudo havia passado, não havia, né? Infelizmente. Veio a segunda onda e se não fosse a vacina poderíamos nos preparar para a terceira onda, mas graças a Deus com a vacina acreditamos que isso não acontecerá, né? Então, estamos rezando, torcendo para que não aconteça, né? Então, mesmo diante dessa dificuldade, Muniz, a gente já vinha num diálogo com o governo, já há mais de 2 anos, que a gente vinha tentando chegar a um consenso, né? As pautas dos sindicatos com o governo, mas, infelizmente, aconteceram várias conversas, várias rodadas de negociação, mas de concreto, nada. Então, essa greve, a gente também entende que o momento não era propício, né? Mas a gente já não está aguentando mais. Chegou o momento do professor ter que estar já com seu salário defasado, né? Que há 4 anos que a gente não tem nenhum reajuste salarial ou sequer a reposição inflacionária. Então, os professores tiveram muitos que aumentar seu pacote de internet que tinha para o seu consumo para poder dar aula, né? E isso saiu do bolso dele. Na época do verão, você sabe que fica bem difícil o calor que nós enfrentamos aqui, né? O professor trabalhando na sua casa de manhã, de tarde à noite, final de semana, né? Então, assim, chegou um momento que a gente teve que dizer, bom, basta, nós vamos ter que conversar novamente com o governador para que ele entenda essa situação. E aí a gente chegamos agora, né, apesar, né, da secretária ter anunciado o final dessa greve, mas a greve não acabou ainda, né, e a gente quer aqui reiterar, né, que nós continuamos nessa luta, porque dos 11 pontos que o governo anunciou, né, em rede social, na televisão, dos 11 pontos, na verdade, apenas 2 pontos foi atendido. Quais? Foi a questão do auxílio alimentação, que a gente pediu isso lá para 2019, né? Ele está oferecendo para 2022, ano que vem, não é nem para esse ano, né? Esse ponto, e o outro ponto foi a questão da estruturação, né, nas escolas e com os profissionais. Eles anunciaram que vão passar a dar internet, né, vão criar uma plataforma para dar internet, computadores, né, um notebookzinho para os professores trabalharem e os alunos. Então, esses 2 pontos, porque os outros foram coisas que o próprio governo retirou da categoria e está repondo. Por exemplo, o ensino especial, eu trabalhei no ensino especial 15 anos. Então, há mais de 30 anos que o ensino especial tem uma gratificação para quem trabalha com alunos portadores de deficiência. Percentual? Hoje eu acho que está em torno de 15%. Já teve maior eu acredito que... É um percentual baixo, mas porque, na verdade, de qualquer forma já ajuda. Na verdade, é assim, depende de quantos alunos você tem na sua sala. Se você tem 2 alunos, é tanto por cento. Se tem 3 alunos, entendeu? Proporcional ao número de alunos. Proporcional ao número de alunos, né, portadores de deficiência que tem na sua sala de aula. Então, vai de 5 a 15. E aí... Essa questão da volta dessa gratificação, eles tinham retirado e estão voltando. Então, não é algo novo, né? A questão das escolas que funcionam de forma integral, nós temos algumas escolas no estado que funcionam de forma integral, os professores recebiam uma bolsa de R$800. Eles retiraram, aí agora estão devolvendo. Mas escute aqui, só para o telespectador compreender melhor. Quem é da educação sabe. Sim, mas sim. quem não é, não sabe. E é bom que as pessoas fiquem sabendo, né? Isso aconteceu por um processo natural ou por livre e expressiva pressão, espontânea pressão? Você está se referindo ao... Esses 2 pontos. Esses 2 pontos que ele está devolvendo? Nós pressionamos em relação a isso, né? E ele colocou no documento como um avanço, como um atendimento dos sindicatos. Tudo bem, a gente pode encarar como um atendimento ao pedido dos sindicatos, mas é uma coisa que já tinha que ele retirou, não é uma novidade da nossa pauta que nós estamos reivindicando. O que nós estamos reivindicando, na verdade,
O Sinteac tem a pauta dele, Simproac a sua, mas todos os 3 sindicatos estão querendo o quê? A reposição inflacionária. Porque a reposição inflacionária, Muniz, a lei permite que seja dada. Só um minutinho, a reposição inflacionária dos professores, propriamente ditos, é maior do que dos funcionários de escola? Não, a reposição inflacionária é uma só para todos os trabalhadores. Por exemplo, São os mesmos indexadores que Sim, vocês usam? é o mesmo indexador. E aí, esse percentual de 2017 para cá, ele gira em torno de 21 ponto alguma coisa, não chega a 22%. E esse percentual seria dado, né, o que nós estamos pedindo, para todos os trabalhadores em educação, inclusive aos aposentados, que nós não podemos permitir, né, por exemplo, o auxílio alimentação, não tem ainda quem vai receber. Eles só anunciaram para o ano que vem, mas a gente já sabe, com certeza, que não vai ser extensivo aos aposentados. E isso nós não podemos aceitar. Os aposentados estariam fora? Estariam fora. É por isso que nós queremos reposição inflacionária, porque os aposentados recebem, e nós também estamos pleiteando a revisão das tabelas da educação, porque aí também o aposentado recebe. Mas, infelizmente, até agora, o governo ainda não acenou com isso, e a gente vê isso com tristeza, porque a saúde está ameaçando grevar e ainda nem entrou em greve. E o governador anunciou uma greve para hoje. Pois é, para hoje, né? Mas como é feriado, eu acredito que vai ser amanhã. E o governo já anunciou a reposição inflacionária para a saúde. Não é que não mereça, eles merecem sim, todos os trabalhadores. É até lei. Nós estamos dizendo por que só para a saúde e para a educação não. Entendi. Né? Agora, nós vamos ter uma reunião amanhã, né? Inclusive, que horas? Eu recebi, 8h30 da manhã, recebi hoje já uma mensagem da secretária, né, de Educação, professora Socorro, já convocando os 3 sindicatos e o CODEP para amanhã, 8h30, lá na Secretaria de Educação, uma conversa. E a gente está esperando mesmo que nessa conversa, essa proposta que a gente já tem dos 11 pontos, seja melhorada com a questão da inflação, com a questão da revisão do PCCR. Esperamos que a gente tenha essa novidade amanhã. Vou repetir para a senhora a mesma pergunta que eu fiz à presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Certo. Sinteac, professora Rosana Nascimento. A nova secretária de Educação é mais aberta ao diálogo? Ela conversa mais com os movimentos grevistas? Olha, ela entrou há pouco tempo, né? Mas todas as vezes que nós procuramos ela sempre atendeu, sempre conversou. Ela tem dialogado, a gente foi conversar sobre a questão de trabalho mesmo, não era nem só questão de reivindicação salarial. Ela esteve lá, ouviu todos os professores, funcionários de escola ela que também estavam é professora, presentes. então ela sabe. É professora e ela tem conversado, ela é do diálogo, ela é aberta ao Isso diálogo. é um bom sinal, né, presidente? Isso é um bom sinal. Isso não havia... Vocês tinham mais dificuldade na gestão anterior, é isso? Não, na gestão do professor Mauro também, ele sempre conversou, sempre sentou. O problema, que eles são secretários, eles não são governador. E eles até se sensibilizam com a nossa questão. Mas quando chega lá no governador, aí o governador não dá a caneta azul, né, que o professor se referiu aqui. É que entre o secretário de Educação, pelo menos é o que consta, o governador tem no meio a equipe econômica. Sim, tem uma equipe econômica. Que acaba prevalecendo com seus pareceres. Exatamente. Eu acredito, né, que o professor Mauro, tanto o professor Mauro como a professora Socorro, eles sabem da justeza da nossa proposta, né, e se sensibilizam com isso. Mas, infelizmente, não depende só da sensibilidade nem da vontade deles. Agora, presidente, o problema está justamente aí. A senhora me falou um acúmulo de perdas salariais superior a 20%. Sim. Né? Aí como é que o Estado vai pagar isso de uma só vez? Economicamente falando, financeiramente falando, é algo inviável. Na verdade, Muniz, a gente não está pedindo de uma vez, nós estamos abertos à negociação. O que a gente quer é que o governo demonstre essa vontade de executar, né, algo que nós estamos reivindicando. Porque só blá, 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 blá não resolve mais. Né? E aí a gente não está necessariamente dizendo que tem que ser de uma vez. Isso pode ser dividido. Isso pode ser parcelado, nós estamos abertos a isso, né? Agora, uma outra coisa que o governador sempre tem falado reiteradamente, que o problema não é dinheiro.
que dinheiro tem. O problema, eles alegam muito duas leis. A Lei 173, que a gente chama Lei do Bolsonaro, né? Sim. Que ela proíbe então. os estados brasileiros, municípios, né, até o final desse ano, a dar qualquer tipo de reajuste. Mas quando eles falam isso, na mesma lei diz que é permitido a reposição inflacionária. Sim, porque eles fazem isso é uma regra geral, mas tem outras regras. Por exemplo, quando eles falam isso, eles estão a se referir ao seguinte: se não houver um crescimento do orçamento da União e automaticamente dos estados, aí não poderia haver reajuste ou aumento salarial, como eles imaginam. Ocorre que mesmo na pandemia, a economia brasileira está se fortalecendo, está crescendo. Isso. Não está no mesmo patamar que a gente gostaria que fosse, na mesma velocidade, mas está crescendo. Então, nesse caso, nós teríamos, em breve, margem sim para não repor os 20%, mas pelo menos uma parte disso aí e continuar a crescer gradativamente. Nós estamos abertos a isso, né? A gente entende, né, a situação e estamos abertos a isso. O que nós queríamos mesmo é que ele apresentasse uma proposta dizendo, ó, o percentual é 21,80, eu não posso praticar todo de uma vez. Eu vou dar até meados do ano que vem tanto por cento, no final do ano mais tanto por cento. Porque a gente está aberto a essa negociação. Porque no fundo, né, as perdas salariais são bem superiores a esse número. Né? Superior, né? Porque, e tem mais, Muniz, na verdade, reposição inflacionária não quer dizer reajuste salarial. Reposição e reajuste não significa aumento salarial. Aumento, esqueça aumento. Esqueça aumento, a lei proíbe, não sei o quê, não tem coisa. Mas então, a reposição inflacionária é só para você conseguir comprar a mesma coisa que tu comprava o ano passado. Ou seja, não há nenhum ganho real. Não há ganho real, é manter o teu poder de compra, é manter o teu poder aquisitivo. Reposição inflacionária é isso, né? Que está cada vez menor o poder aquisitivo dos brasileiros de um modo geral. Né? Verdade. Os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, né? Alguma coisa precisa ser feita, inclusive, aí a gente saiu um pouco da área política e da área administrativa para a área financeira, a área contábil, fiscal. O Brasil precisa fazer urgentemente uma correção da tabela lá do imposto de renda. Sim. Que seja mais justa, né? Pois é, a pessoa ganhando 2.000 e pouco já está descontando imposto de renda. É um absurdo, né? E quem ganha até 5 mil praticamente paga igual quem ganha 50, 500 mil. Tem alguma coisa errada. Essa tabela já era para ter sido avaliada e refeita, né? 27,5% a menor alíquota, né? É um absurdo. A gente, com um salário, por exemplo, nós da educação temos um piso de R$ 2.400, né? E se você não tiver um dependente, não tiver gastando com saúde, você já desconta todo mês imposto de renda. Professor, afinal de contas, eu gosto de ser muito prático naquilo que a gente está fazendo, né? A gente já falou, mas vamos lá para a prática. Certo. O sindicalista discute depois faz os chamados encaminhamentos, né? Então vamos lá. Vamos fazer um encaminhamento aqui. Sim. O que há de concreto em tudo isso? Qual é a possibilidade dessa greve chegar ao fim? Ou pelo menos ser suspensa temporariamente, presidente? Tem toda a possibilidade, só está dependendo, não está dependendo de nós, do sindicato e nem dos trabalhadores. Está dependendo única e exclusivamente do governador ter a atenção e o respeito com a educação que ele está tendo com a saúde. Antes da greve da saúde, ele já anunciou. Mas o pessoal da saúde fala a mesma coisa que vocês estão falando. E a gente está pedindo essa reposição inflacionária aí, então há mais de 30 dias de greve e o cara não, e vai lá e dá para outra secretaria. Não somos contra. Né? É bom que se diga isso. Não somos contra que ele dê a reposição para a saúde para qualquer outro trabalhador. Mas nós queremos também. Presidente, ontem em coletiva lá no Palácio, embora tenha sido um dia de ponto facultativo, mas ele continua trabalhando muito, o governador, ele anunciou algumas conquistas da categoria, pontos que foram exigidos estão sendo concedidos, como o pagamento da VDP, a questão da dobra de alguns, que mais? A gratificação, questão da alimentação, né? Auxílio alimentação.
E aí ele disse o seguinte: o que eu posso fazer, e eu vou fazer. Agora, eu não vou prometer aquilo que eu não tenho como honrar. E aí, presidente? Na verdade, nesses 11 pontos dele, que eu falei aqui, vou repetir, ele está fazendo a obrigação dele. Equipar escolas, da estrutura para o professor trabalhar, ter uma internet, ter um computador para o aluno. Tem aluno que em 2019 e 2020 não teve aula, porque não tem acesso à internet. Então, se inaugurou uma nova modalidade... Fora do processo digital. Exato. Então, se inaugurou uma nova modalidade de ensino, né, que foi o remoto, devido a essa pandemia, mas os professores não tiveram nenhuma ajuda, nada, para que pudesse desenvolver um bom trabalho. Né? Então, assim, quando ele fala nesses pontos que ele está concedendo o que ele retirou. Ele retirou a gratificação do ensino especial, está devolvendo. Ele retirou o adicional das escolas que funcionam em tempo integral, está devolvendo. Foi coisa que ele tirou e está devolvendo esses 11 pontos. O único avanço é aquele, auxílio alimentação para o ano que vem, e pode ter certeza que vai ser igual a VDP. Poucos vão ter direito de receber. Aposentado está fora, porque eles vão simplesmente colocar só para quem está em sala de aula. Nós de sindicato, nós não podemos pensar numa minoria. Nós representamos a categoria como um todo. Fica muito difícil a gente aceitar que meia dúzia recebe e os demais não. Não é o nosso papel. Entendeu? Agora, praticamente, do ponto de vista prático, o que os sindicatos podem fazer para reverter tudo isso, presidente? Nós estamos continuando a conversa. Amanhã vamos ter uma reunião, 8h30 da manhã, com a secretária. Nós esperamos mesmo que ela nos apresente uma proposta mais condizente com a realidade, né? Essa questão da reposição inflacionária, nós não temos como abrir mão disso. A questão da reestruturação das tabelas da educação também é primordial. O primeiro PCCR desse estado foi da educação. Tem mais de 20 anos. Já temos uma reforma previdenciária onde nós estamos com tabelas totalmente fora da realidade, defasado. Então, isso se faz necessário. E a gente vem tentando isso com conversa, com diálogo, e não deu jeito. Então, nós só vamos sair da greve agora quando nós formos atendidos, principalmente nessas duas questões de reposição inflacionária e de reestruturação da tabela, que inclui a reestruturação do PCCR da educação. Presidente, foi um prazer recebê-lo aqui no programa especial de aniversário do Estado, feriado estadual, mas programação normal aqui. Foi um prazer recebê-lo aqui. Caso queira acrescentar algo, fique à vontade. Então, é só agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade, porque nós precisamos, né, quando tem anúncios contrários, por exemplo, a greve acabou, e na verdade não acabou, a greve continua, nós estamos torcendo que amanhã até ela acabe, desde que venha, né, uma proposta que contemple, né, a todos os trabalhadores da educação. Sucesso, presidente. Obrigada. Foi um prazer. Para mim também. Gente, uma notícia em primeira mão que interessa a todos nós que ainda não, principalmente os que ainda não tomaram vacina. Com um novo lote de vacina que chegou, o governo do Acre anuncia aí um mutirão da vacina. Serão 24 horas direto de vacina. Então, muita gente será vacinada, certo? Nas próximas horas. Pode começar hoje ou amanhã. Eles não precisaram isso. Pode começar hoje ou amanhã. 24 horas direto de vacinação. Além da vacinação normal por parte da prefeitura aqui na capital. Ok? Uma boa notícia, né? Uma boa notícia que o governador deu aos acreanos nesses 59 anos. É o nosso presente. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Então, todos uma ótima tarde, um excelente feriado. Agora são 12h15. Boa tarde. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.